Bem, agora com a nossa máscara aqui de referência, nós temos um bairro de um município, né? Então, nós podemos já ir considerarmos a implantação da nossa rede de distribuição. Para isso, nós vemos aqui um pipe. Então, a gente vai traçar aqui em algumas quadras. Vocês irão notar que é algo bem simples. Então, a cada clique, ele vai gerando a tubulação automaticamente e o nó. O nó ele é super importante depois para avaliarmos as pressões operacionais e verificar se estão atendendo ou não a normativa brasileira. E também para lançarmos o consumo do sistema. O consumo que eu quero dizer é o quanto essa região, né, demanda de água tratada do sistema. Tá? Então, assim, também algo bem usual é considerarmos um nó em cada esquina, né? Eu só vou fechar um anel aqui. Veja, se eu clicar próximo aqui, ele já fecha. Tá? Então, vou dar um S aqui, para vocês visualizarem. Ó. Se eu clicar e arrastar aqui, dá um Ctrl Z, você pode ver que ele ficou amarrado. Isso também é bem importante, né? Caso a gente está... Deixa eu desligar aqui. A gente sempre busca fechar os anéis, né? Evitar pontas secas por questões de pressões. Então, voltando aqui. Fechar uma região aqui para a gente fazer um treino. Algumas quadras. Vejo que ele é bem intuitivo, é simples, né? Se a gente tiver uma área considerável, vai ficar algo bem ágil. Como a gente está trabalhando em uma região pequena, né, e com rede nova, só vou fechar aqui. Vou ficar. Fechar aqui. Para exemplificação, tá ótimo. Então veja, temos já uma rede traçada. Vocês podem notar aqui que as características de identificação desse trecho, né, faz por trecho, por nó, faz isso automaticamente. Assim como nós fizemos anteriormente a configuração do sistema como um todo, a gente pode vir por estrutura. Tá? Então, para nossa análise ali, ó, você pode ver label. Para tubulação, o que é interessante para análise após a gente rodar, né, a modelagem, seria a perda de carga gerada no trecho. Então, para isso, a gente precisa fazer duas coisas. É gerar esse texto, né, depois para nós irmos acompanhando, que é de perda de carga. Então, aqui nós vemos em Head Loss Grading. É só dar um Apply. Veja, ele já aparece lá. Ok. E também para facilitar a questão da visualização, né? O sistema está pequeno, para a gente não precisar ficar dando um zoom mais, um zoom menos por trecho, a gente pode fazer uma identificação por cores. Aqui vamos colocar Color Coding. Então veja, para cada um desses parâmetros aqui vocês podem ir criando né, regras de cores e textos. Usualmente eu uso a perda de carga. Tá? Então, conforme a norma, vocês vêm aqui em botão direito, Formatting,
metro por quilômetro. Precisão aqui vamos utilizar 2 casas. Menor que 10 metros por quilômetro, eu vou adotar a cor azul. Estaríamos atendendo a norma. Acima de 10,01, eu vou colocar vermelho aqui, tá? A regra pode ser por cor, pode ser apenas por espessura da linha, né, como a gente está falando de tubulação, ou pode ser por ambos, cor e tamanho. Apenas cor aqui. Então eu dou um apply e ok. Então ali, ó, eu gerei o layer, né? Então após a gente fazer a modelagem hidráulica, se a perda de carga nesse trecho for inferior e igual a 10, vai ficar azul. E se for superior a 10, ela vai ficar vermelha. Ficar maior que 10, necessariamente a gente aumenta o diâmetro da tubulação? Não, tá? Assim, não é algo barato sairmos substituindo rede, né? Então a gente visualiza o sistema como um todo, né? Às vezes um trecho está gerando uma perda de carga excessiva e logo adiante isso se restabelece e as pressões da rede estão sendo atendidas. O importante aqui é a gente pensar sempre nas pressões, tá? Que é onde as unidades consumidoras serão ou não atendidas. Então, se a gente pensar assim, numa redistribuição com pressão zero durante um período do dia, as residências não terão pressão suficiente na sua entrada, né? Então não terão água, tá? Então aqui a gente configurou as tubulações e já em paralelo, como são gerados os nós, onde nós podemos visualizar essas pressões que nós comentamos, eu venho aqui em Pressure, Injection, New, e vamos fazer o mesmo processo, só que agora aqui o que nós queremos, né? Que a gente comentou, são as pressões. Então aqui eu venho em Pressure, Apply. Então eu gerei o texto da pressão, eu tenho a identificação do nó, vou ter a pressão ali que ele está gerando, né? Veja, ele está em quilopascal, né? Para mim aqui o que é mais fácil trabalharmos, né? Clica no nó, tá? Aqui nós vemos Pressure, botão direito, quilopascal, metro coluna d'água. Grau de precisão, 2 casas decimais. Então veja assim, as tubulações, nós fizemos as configurações lá para alterar a unidade de medida naquela janela. A lógica é sempre a mesma, tá? Então tubulação, também nós queremos colocar a unidade de medida ali de perda de carga, ó. Vai aparecer aqui, botão direito, units, mudo, tá? Aí fica a critério de vocês essa alteração. Então a gente vai ter a identificação das pressões após a modelagem e também para facilitar, né, cores. Então, color code. Então, conforme a normativa, nós temos uma regra que é atendimento das residências numa pressão de 10 a 50 MCA. Tá? Então, adotando aqui color, a gente vai buscar pressure. Então, a regra, né? Menor ou igual. Então, a gente tem um intervalo aqui de 10 a 50 seria o ótimo, né? Mas também dentro da normativa a possibilidade de 10% para mais, 10% para menos, tá? Mas vamos simplificar aqui então abaixo de 10, 9,99, a gente não atende. Então vamos deixar vermelho. Então entre 10
1,50 nós atendemos. Dentro da Sanepar, lógico, né, normativa é uma questão, dentro das companhias existem outras regras. A Companhia do Paraná, ela opta por 40 MCA. Então, também aqui já sendo mais prático no estado do Paraná, vamos adotar 40. Então, verde. E acima de 40, ao invés da gente deixar vermelho aqui, né, para diferenciar se está muito baixo ou muito alto, deixa laranja. Quadrícula, apply. Por que disso? Né? Se as nossas expressões elas estão muito baixas, a gente vai utilizar uma ferramenta de bombeamento, né, para elevar essas expressões, e se elas estão muito elevadas, a gente vai pensar em reduzir isso via válvula. Então aqui a gente dá um OK. Então aqui os nossos símbolos na nossa modelagem estão um pouco pequenos, né? Se eu quiser aumentar isso, é só clicar ali no nó. Junction size aqui, eu vou pensar em 5. Ficar visualmente aqui só mais simples depois para a gente verificar. Os textos as mesmas coisas. Eu consigo aumentar. Então aqui nós fizemos o traçado da nossa rede. Agora a gente precisa pensar nas unidades periféricas, né? E também pensar em altimetria. Veja que os nossos nós aqui, eles não estão com elevação. Será para a próxima aula.